Estamos de volta à segunda parte do meu depoimento de como eu emagreci 44 quilos. Isso mesmo. Se você não assistiu a primeira parte da minha live, a primeira parte da minha gravação, do meu depoimento, não se preocupe. Logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu coloquei o link onde você pode acessar e ir lá no meu canal, assistir então a live, a primeira parte do meu depoimento, onde eu já falei um pouquinho de como foi a minha história, como foi a minha vida, como eu eliminei 44 quilos, né? Como eu era doente. E nesse vídeo de hoje, nessa gravação de hoje, então, eu vou contar aí a segunda parte e é claro, né? Vou dar também dicas de como emagrecer sem cirurgia e sem tomar nenhum tipo de medicamento, ok? Então, se você está querendo emagrecer, você está no lugar certo, porque aqui eu vou dar várias dicas para você. Então, não vá embora, fique comigo que já já nós vamos entrar nesse assunto. Tá querendo emagrecer? Tá acima do peso? Tá sofrendo com problema de diabetes, pressão alta, dores nas costas, dores nas articulações, cansaço, suor excessivo? Qual é o seu problema? Pode ter certeza que se eu mencionei todos esses problemas para você, é porque eu já passei por tudo isso, até sofrer um AVC, ficar com o lado esquerdo do meu corpo totalmente paralisado, o lado direito ficou todo atrofiado, fiquei 4 dias internado, tomando injeções para desfazer o coágulo da mente de 2 em 2 horas. Imagine, 4 dias internado, tomando injeção de 2 em 2 horas. Eu chegava à noite, eu tentando dormir, daqui a pouco o enfermeiro entrava no quarto, a hora da injeção, mas graças a Deus, o problema ele foi resolvido, não ficou sequela nenhuma, e por essa experiência que eu passei, eu resolvi então transformar a minha vida numa missão para ajudar as pessoas a emagrecerem, ok? Não sou médico, não sou nutricionista, minha formação, na verdade, é teologia, eu sou bacharel em teologia, vou falar um pouquinho de mim daqui a pouco, mas eu quero compartilhar com você o que foi que eu fiz, com a ajuda de uma profissional que me ajudou, e com certeza, se deu certo para mim, se eu conseguir eliminar 44 quilos, com certeza você também pode conseguir esse resultado, e eu vou contar para você aqui, passo a passo, como foi que eu consegui alcançar esse resultado, tá bom? Então não vá embora, fique aqui comigo que nós teremos muita coisa legal para estar compartilhando, tá bom, pessoal? Quem é o J. Lima? J. Lima é uma pessoa que viveu obeso por 20 anos, eu sofri 20 anos, e depois que eu consegui emagrecer, eu literalmente nasci de novo. Eu tinha uma vida cheia de dores, eu estava com uma cirurgia da coluna marcada para realizar, porque eu andava torto, a minha vértebra tinha se desgastado, os meus joelhos doíam muito, eu sofria demais. Quando eu espirrava, travava a minha costa e eu sentia muita dor, eu não podia espirrar, eu não podia tossir, eu sofria demais por causa da minha obesidade, eu era doente e não sabia. E aí, eu, graças a Deus, né, e com a ajuda de uma profissional, eu consegui, então, emagrecer, e hoje eu quero somente compartilhar isso com você. Então, eu sou muito grato a você, minha gratidão por você estar aqui comigo, assistindo a essa gravação, e com certeza você vai, no final, perceber que se você fizer tudo que eu te ensinar aqui, tudo que eu compartilhar com você, você também pode conseguir os mesmos resultados, tá bom, gente? Mas eu quero, então, começar, desde já, fazendo para vocês uma pergunta, né? Vocês podem estar olhando essa foto e se perguntando o que essa foto tem a ver com o processo de emagrecimento. Já vou explicar, mas eu quero perguntar para vocês, por que algumas pessoas, elas às vezes nem têm faculdade, nem terminam o ensino médio, mas elas conseguem ganhar dinheiro, elas conseguem guardar dinheiro,
compram o carro do sonho, fazem as viagens do sonho, usam as roupas lindas e maravilhosas, e outras pessoas vivem na miséria, trabalha e não conseguem sair da miséria, vive endividado. Por que será que esse tipo de coisa acontece com as pessoas? Por que existem famílias que têm um relacionamento harmonioso, um relacionamento cheio de união, de amor, de alegria, de felicidade, enquanto existem outras famílias que vivem discutindo, vivem brigando, pais que brigam com os filhos, filhos que desrespeitam os pais, né? E aí chegamos onde nós gostaríamos. Por que existem algumas pessoas que têm o corpo que gostariam de ter, né? Mas outras pessoas não têm. Outras pessoas vivem brigando com a balança, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Por quê? Por que isso acontece? Algumas pessoas falam, fulano tem mais sorte que eu, alguém tem mais força de vontade que eu. Na verdade, nós vamos entender, né? Então, como emagrecer? Essa foto que vocês estão vendo aí, pode ver que é a minha foto, né? De um lado estou eu aí pesando ainda os meus 108 quilos, e do outro lado estou eu aí pesando 65 quilos, né? Acho que cheguei a pesar 62 quilos, depois eu recuperei um pouquinho, então hoje eu estou pesando 65 quilos. Então, assim, eu sei que num total aí eu perdi mais de 44 quilos, né? Então, como foi que eu consegui esse resultado? Bom, antes de falar um pouquinho de como eu consegui esse resultado, gostaria de me apresentar a vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o J. Lima, eu sou palestrante de inteligência emocional, trabalho com oratória de impacto, sou teólogo, life coach e também agora entrei aí nesse espaço, né, para falar um pouquinho sobre emagrecimento consciente, tá bom? Eu tenho resultados e eu quero compartilhar com vocês aí a minha história, tá bom? Mas a pergunta é, voltando no nosso assunto aqui, a pergunta é, o que te impede de conseguir os resultados que você gostaria de ter, né? O que te amarra, o que te prende, por que você tenta e não consegue? O nome disso são crenças. As nossas crenças, elas vão determinar o que nós vamos conseguir e o que nós não vamos conseguir. Mas calma, não estou aqui falando de religião, não. Estou falando daquilo que nós aprendemos a acreditar desde a nossa infância. E como que essas crenças, elas nascem, como que essas crenças, elas são criadas na nossa vida, na nossa mente, no nosso cérebro. Veja só, desde que nós nascemos, quando nós, no útero ainda da nossa mãe, né, nós tínhamos dentro da nossa cabeça um cérebro que ele parecia um CD virgem, né? Nós não tínhamos nada gravado lá. E à medida que nós vemos, ouvimos e sentimos, né, ou seja, essas sensações sinestésicas, essa sensação de todos os nossos sentidos, elas vão então transmitindo para os nossos cérebros as nossas crenças, as nossas memórias, né? Aí, no nosso cérebro, eu não sou aqui nenhum especialista em neurociência, mas existe uma coisa chamada sinapses neurais, que é quando um neurônio se conecta com outro neurônio através daquilo que a gente vê, sente ou ouve. As sinapses neurais, elas são criadas de duas formas. A forma natural, que é por repetição, tudo aquilo que você vai repetindo, você vai aprendendo e criando novas sinapses no seu cérebro. E a outra forma é quando você sofre um forte impacto emocional, quando você sofre um susto ou quando acontece algo que te emociona de uma forma muito forte, então aquilo ali cria uma sinapse e automaticamente cria uma crença. Só para você entender como isso funciona, eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu comigo quando eu era criança ainda. Quando eu era criança, eu era um menino muito pobre, e eu ia na escola assim, com roupa rasgada, com sandália, né, de uma cor e outra de outra, uma sandália verde, outra azul, sei lá, nem lembro as cores das sandálias da época, né? Aquelas restos de chinelo havaiana que nós ganhávamos. Íamos com um calçãozinho que minha mãe fazia com
pano de prato, enfim, era pobreza mesmo. E por causa disso, eu era, digamos que, o patinho feio da escola, né? As pessoas não gostavam de se aproximar muito de mim. E aí um dia teve lá o dia dos professores e a nossa professora levou lá um aparelhinho de som para fazer um bailinho na sala de aula. E ela afastou as cadeiras da sala e aí os alunos começaram a dançar. Então os rapazes, os meninos, tiravam as menininhas para dançar e estava todo mundo feliz. E aí eu me lembro que eu ia chamar uma menina para dançar e ela olhava para mim com aquele semblante de nojo, assim, falava, credo, eu não quero dançar com você, não, né? E aí eu sempre brinco, mas peraí, eu sou pobre, eu não sou sujo, é diferente, né? Mas aquilo foi criando em mim um sentimento de profunda tristeza. E aí a minha professora, então, ficou com dó de mim, com pena, e ela me tirou, então, para dançar. E ela começou a dançar comigo ali, ela teve uma excelente intenção, mas foi a pior coisa que ela fez. Por quê? Quando a professora começou a dançar comigo, os outros alunos começaram a rir de mim, começaram a zombar comigo. Eles batiam o palmo e falavam, tá dançando com a professora, tá dançando com a professora. E isso criou uma imagem, criou uma sinapse que eu nunca mais me esqueci disso. Eu tinha, na época, acho que 9 ou 10 anos, eu nunca mais me esqueci. Qual foi o resultado? Qual foi a crença que eu criei? Que toda vez que eu for tentar dançar com alguém, alguém vai zombar de mim, alguém vai rir de mim. Então, foi uma crença que eu criei. Claro, hoje ela não faz mais nenhum sentido, mas até hoje eu tenho dificuldade para dançar. Eu nunca fui em lugares onde tem eventos com dança, porque eu definitivamente não danço. Depois, é claro, eu me casei, minha esposa começou a me ensinar a dançar, então, às vezes, em casa, né, para tentar criar uma noite romântica, sozinho com a minha esposa, eu até danço um pouquinho, mas eu criei uma crença de que toda vez que eu dançar, alguém vai rir de mim. Entendeu como que é instalada uma crença? E aí você vai falar, tá, mas o que que isso tem a ver com o processo de emagrecimento? Veja só, as suas crenças, elas vão determinar quem é você, onde você pode chegar, quais sonhos você pode realizar, tudo aquilo que acontecer na sua vida, seja de positivo ou de negativo, sempre estará ligado às suas crenças. Então, veja só, o que você ouviu dos seus pais quando você era criança em relação ao dinheiro, por exemplo? Você ouvia coisas assim, filho, você é uma criança próspera, você não vai passar fome na vida, você não vai passar nenhuma necessidade, tudo que você quiser na vida, papai vai te dar, mamãe vai te dar, ou você conheceu escassez, não tinha dinheiro, não tinha brinquedo, vivia na rua, brincando numa situação de miséria. E com relação a alimento, a comida, sua mesa, ela era sempre farta, você sempre comia aquilo que te dava vontade, ou você passava fome, você passava necessidade. Eu me lembro também de um outro episódio que eu vivi quando era criança. Nós éramos muito pobres, não tinha dinheiro para comprar doce, não tinha dinheiro para comprar chocolate. E um dia eu estava andando na rua e eu achei um pedaço de chocolate caído no chão, estava cheio de areia, cheio de formiga. Aí eu não hesitei, eu peguei aquele pedaço de chocolate, limpei a areia, limpei a formiga e comi porque eu não tinha dinheiro para comprar chocolate. Só que daí o que aconteceu? Aquilo criou em mim uma crença de que um dia eu iria crescer e ia comer todo o chocolate que eu tivesse na minha frente. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu próprio dinheiro e sempre que eu recebia meu salário, eu corria lá no mercado e comprava 2, 3 barras de chocolate e comia até ficar saturado de chocolate. Nunca fiquei saturado até hoje, eu amo chocolate, só que agora a gente come de forma consciente, né? Mas durante muitos anos, mais de 20, mais de 30 anos na minha vida, eu fui um chocolatra, assim, né, que comia mesmo sem limite, ok? Então, contando essas histórias para vocês entenderem como é que as crenças que são instaladas no nosso cérebro nos dominam completamente, né? Ou então nem está relacionado à comida, mas, por exemplo, quando você era criança, você vivia num lar harmonioso, cheio de carinho, cheio de atenção, e aí você não tinha vazio na alma, você não tinha tristeza. Mas se você cresceu num lar onde seus pais viviam brigando constantemente,
aí você também cria um vazio e vai se refugiar na comida. Ou se o seu pai era aquele tipo de pai presente, que estava o tempo todo dizendo que você ia vencer, que você ia ser bem-sucedido, você também criou uma crença ali de segurança. Por outro lado, se você viveu numa casa onde o tempo todo você era ofendida, humilhada, maltratada, sempre você vai ter um vazio no seu interior. Ou não, ou seu pai simplesmente te abandonou, foi embora de casa, você não tinha nada a ver com isso, mas você pensa assim: poxa, se o meu pai, que é o meu herói, me abandonou, foi embora, é porque eu não tenho valor, porque ele não me ama, é porque eu não presto. E aí você cria ali um vazio fica instaurado na sua alma, no seu cérebro, na sua mente, e normalmente você vai buscar refúgio na comida, ok? E o pior ainda, você acaba comendo para agradar sua mãe. Você quer ver sua mãe feliz, você não quer ver sua mãe chorando, né? Sempre que a sua mãe fica triste, você quer deixar ela feliz. E aí, se você não comer, ela vai brigar com você por causa disso. Então, o que você faz? Você come. Só que daí o que acontece? Você cresce, se torna adulto, já está casado ou casada. Aí você vai visitar a casa da sua mãe, mesmo que você já esteja satisfeito. Se a sua mãe fizer lá um prato de macarronada, ou uma lasanha, ou uma torta, um bolo, um doce, você acaba comendo com aquele mesmo sentimento de querer agradar a sua mãe, porque foi uma crença que você ganhou lá na sua infância, ok? Outra coisa que acontece muito, gente, é quando você é o filho mais velho, a filha mais velha, né? Você tem toda a atenção, todo o carinho dos seus pais, e depois vem aí, né, uma nova criança, e de repente essa nova criança, ela acaba ganhando toda a atenção dos pais e você fica abandonado, fica esquecido, né? E aí você também vai buscar refúgio nos alimentos. Então, uma dica para os pais aí, né? O ciúme é um sentimento natural da criança quando um novo bebê vem à família, mas ainda assim precisa de atenção. Então, mesmo, né, que você tenha aí 2, 3 filhos, não importa, o importante é que você dê atenção a todos eles, para que você não faça com os seus filhos aquilo que provavelmente pode ter acontecido com você no passado, ok? Bom, pessoal, falando então do processo de emagrecimento e do processo de crenças, olha só o que acontece. O sonho de todo homem, ou o sonho de toda mulher, é ter um corpo magrinho, a ter um corpo de modelo, a ter um corpo de princesa, né? E aí o que acontece? Por causa das suas crenças, você é uma pessoa que está acima do peso ou que está obesa e você coloca lá na sua cabeça assim, ó, eu vou emagrecer. Agora, né, final do ano está acabando, eu vou comer tudo que eu tiver direito nesse final de ano e em janeiro eu começo. Ou então eu começo na segunda-feira. Na segunda-feira eu começo meu regime, né? Já falou isso, que você começa na segunda ou começa no ano novo? Muita gente fala isso. Mas aí o que acontece? Quando você começa o seu processo, você até consegue alguns resultados. Então, você sai lá do degrauzinho número 1, começa a caminhar o rumo ao seu emagrecimento, começa a fazer dieta, toma remédio, faz regime, começa a fazer atividade física, começa a fazer uma caminhada, só que você está mudando comportamentos físicos sem mudar comportamentos neurais, sem mudar hábitos, sem mudar comportamentos dentro do seu cérebro, né? O que acontece? Como você não mudou as suas crenças, quando você chega no meio do processo, o que acontece? Você vai aprender um pouco mais sobre isso, mas existe um fenômeno chamado efeito platô nas pessoas que estão fazendo regime, nas pessoas que estão tentando emagrecer. No começo elas perdem líquido, né? Isso faz uma diferença bastante satisfatória em quem está tentando emagrecer. Então, primeiro você perde um pouco de líquido, depois você começa a queimar gordura, só que depois chega um determinado momento, um mês, 2 meses, que você não perde nem líquido nem gordura, porque o seu organismo ele está se readaptando e você entra num efeito chamado efeito platô. Como você não tem essa informação e como você não mudou as suas crenças, você não mudou os seus hábitos, você estava apenas tentando por conta própria, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma informação, o que acontece? Você chega no efeito platô, não consegue mais
fazer a balança mostrar que você está perdendo de peso, você então desiste. E aí, quando você volta, você começa a recuperar tudo de novo. Aí você fica ali mais um tempo, patinando, recuperando peso, até que você chega num ponto que você fala, não, eu vou tentar de novo. Da outra vez eu desisti, mas dessa vez eu não vou desistir. Aí você começa com mais garra, você começa com mais vontade, e aí você chega, passa ali pelo número 5, e aí volta de novo. Você fica, então, patinando, indo e voltando. Por quê? Porque você não mudou as suas crenças, ok? Mas aí você insiste de novo e você está quase lá, você já está magrinho, você já está bonitinho. Algumas pessoas até fazem bariátrica para poder conseguir o corpo dos seus sonhos, mas porque não mudam as crenças, voltam para a estaca zero. Então a ideia hoje aqui é mostrar para vocês como nós vamos trabalhar a sua mente, as suas crenças, como mudar os seus hábitos. Eu vou dar o meu testemunho, vou contar a minha história de vida para você. Por quê? Porque se você não aprender isso, você vai ficar sempre procurando alguém para culpar. Você vai culpar o seu marido, vai culpar a sua esposa, vai culpar seus filhos, vai culpar os seus amigos, vai culpar todo mundo, menos admitir que a culpa é sua, menos admitir que a responsabilidade é sua, ok? E aí, o que acontece? Dentre as desculpas que você começa a dar para você mesmo, você vai acabar dizendo assim, a minha obesidade é congênita, eu já nasci com tendência para engordar. Isso não é verdade. Essa criança, ela está desse jeito por causa dos hábitos alimentares da mãe. Então, essa criança, ela foi envenenada no útero, ela foi contaminada no útero, mas tem solução para ela. Outras pessoas, elas falam assim, é o meu biotipo que é assim mesmo, não adianta. Por mais que eu tente, eu não consigo emagrecer. Isso também não é verdade. Então, não existe obesidade congênita, não existe biotipo que engorda. O que existe é que nós comemos mais do que o nosso corpo precisa. Nós ingerimos mais calorias do que o nosso corpo precisa, e é por isso que a gente acaba engordando. E eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu fui obeso por 20 anos. Meu irmão era gordo, teve que fazer bariátrica. A minha mãe era gorda, morreu já, problema no coração e outros problemas. Então, eu venho também de uma família onde algumas pessoas eram obesas. E aí, naturalmente, eu vivi 20 anos obeso, achando que realmente era uma questão congênita. Mas quando eu descobri que não era, eu comecei a fazer o processo e eu emagreci 44 quilos. E olha só, quando eu entrei no processo para emagrecer, gente, eu já estava com 50 anos de idade. Então, não me venha com essa história de dizer, depois dos 30 é mais difícil, depois dos 40 é mais difícil. Sempre vai ser difícil se você não conhecer as ferramentas certas, mas quando você conhece as ferramentas, fica tudo muito mais fácil, tá bom? Então, eu quero que você preste bastante atenção e foque nessa frase. O sobrepeso não é apenas uma questão de estética. Antes de mais nada, é uma doença crônica que traz várias complicações para a saúde e, portanto, precisa ser tratado. Então, sobrepeso é doença. E se é doença, precisa de tratamento. Quando você está com gripe, você não toma remédio? Quando você está com dor de cabeça, você não toma remédio? Quando você está doente pela obesidade, você também precisa se tratar. Mas nesse caso, por experiência própria, eu recomendo, não tome remédio para emagrecer. O remédio, ele apenas vai disfarçar, o remédio ele vai apenas enganar o seu organismo, vai enganar o seu cérebro, e quando você parar de tomar o remédio, você vai recuperar tudo de novo. Então, pensa assim comigo, o sobrepeso, a obesidade, é uma doença que precisa ser tratada, mas não com remédio, apenas com mudança de hábitos, e é sobre isso que nós vamos falar, ok? Tá comigo? Ok. Então, veja bem, no dia 7 de janeiro de 2020, saiu uma publicação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, onde eles disseram assim,
A obesidade é uma doença crônica progressiva. Ela é uma epidemia global. Por que ela é uma doença crônica progressiva? Você já parou para pensar que você um dia já foi magro? Por exemplo, eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu era bem magrinho. Tinha um corpinho sequinho, barriguinha bonitinha, corria, praticava esporte e tal. Aí, de repente, eu comecei a engordar, ganhar peso. Foi um processo progressivo. E quando é que a gente percebe alguma coisa? Quando você vai tentar abotoar uma calça e ela não abotoa, né? Você que é mulher vai lá colocar um vestido, o vestido não entra mais, o botão não fecha, o zíper não sobe. Só que daí a gente pensa que é a roupa que está encolhendo e não a gente que está crescendo, né? Então é exatamente assim que acontece. A gente vai ganhando peso, a gente vai crescendo progressivamente, porém de uma forma contínua. E se a gente não fizer nada a respeito, isso acaba se tornando fatal. Mais de 1 bilhão de adultos em todo o mundo está acima do peso. Dessas pessoas, 500 milhões são considerados obesos. Muita gente. Okay? São mais de 40 milhões de crianças com a idade de até 5 anos que estão acima do peso. Mais de 40 milhões de crianças, gente. É algo assim assustador, ok? Só no Brasil tem cerca de 20% da população obesa. O excesso de peso está presente em 60% dos brasileiros adultos. Você já parou para pensar? A cada 10 brasileiros, 6 pessoas estão acima do peso e esse número está aumentando. Essas estatísticas estão em elevação e em todas as faixas etárias, principalmente no que diz respeito a crianças. A obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determina prejuízos à saúde. Ou seja, gente, excesso de gordura no corpo, no físico, no organismo, provoca inflamações e tantas outras consequências piores ainda. A Organização Mundial da Saúde define o diagnóstico pelo Índice de Massa Corporal, ou seja, o IMC, que é calculado utilizando a altura e o peso do indivíduo. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês entenderem, né, que o IMC é calculado da seguinte forma: você pega a sua altura, multiplica por ela de novo. No meu caso, então, eu meço 1,75, então eu pego 1,75 vezes 1,75. Aí guarda esse resultado. Aí você pega o seu peso, no meu caso, 65, e aí você pega 65 dividido por aquele resultado que deu da multiplicação da sua altura, e aí você vai ter um resultado. Veja que o meu resultado ele é 21,22, ok? Então, é um resultado bastante satisfatório de acordo com essa tabela. Essa tabela está dizendo assim, ó, quem está abaixo de 18,5 está abaixo do peso, mas quem está entre 18,6 a 24,9 está de parabéns, é um peso ideal. Então, eu estou na casa aí dos 21, estou bem pra caramba. Se você está entre 25 a 29,9, você já está levemente acima do peso, mas se você passou de 30, olha só, você já está com obesidade grau 1, passou de 35, grau 2, e passou de 40, então obesidade grau 3. Então depois você faz essa continha aí, né? Você pode, inclusive, se você não entendeu direito, entra depois na internet, em qualquer site, entra lá no Google e digita lá como calcular IMC. Você vai achar várias calculadoras online que basta que você coloque lá seu peso e a sua altura, você já vai ter o resultado na hora. Lembre-se, você não pode estar acima de 30. Acima de 30 já é obesidade. Acima de 25 já é levemente acima do peso. Então, o ideal é que você esteja sempre aí entre 18 e 25, tá bom? 1/3 das crianças do mundo está acima do peso, gente. Isso é assustador. Na minha primeira gravação, eu até comentei, eu trabalho num determinado lugar e todos os dias eu passo em frente a uma barraquinha de salgados, de lanches, né, de sanduíches.
E tem muita coisa gostosa lá, né? A mulher trabalha, realmente ela trabalha muito bem. Quando a gente passa assim, para quem não mudou os hábitos alimentares ainda, é coisa assim de encher os olhos, né? É muito bonito, é tentadora a vitrine dela. E tem um garoto que é mais ou menos na idade desse que está na foto, não é esse menino aí, mas tem um menino que é mais ou menos dessa idade, e toda semana, a mãe desse menino leva ele até esse lugar, e aí ele pega lá um sanduíche, um cheeseburger desse tamanho, né? Carboidrato, fritura, gordura, enfim. Um sanduíche desse tamanho, uma garrafa de Coca-Cola, e ele come aquilo assim com muito prazer, e a própria mãe que pega esse filho e leva. E outro dia ele estava lá sem camisa, e eu estava vendo assim as dobrinhas da costa dele, a perna dele, uma encostada na outra, que ele não conseguia nem andar direito, de tão obeso que ele estava. E eu vendo aquela mãe dando esse tipo de alimentação para o filho, eu confesso que eu tive que segurar, deu um nó na garganta, assim, por um sentimento muito negativo que eu vi a mãe matando o filho. E aí você pergunta por que ela está fazendo aquilo, ela fala, não, eu estou fazendo isso porque eu amo ele, né? Então, cuidado, excesso de amor e às vezes com pouca informação pode matar. A gente pensa que está fazendo bem por amor e estamos matando os nossos filhos, ok? 70% de todas as pessoas do mundo usam algum tipo de medicamento. Já parou para pensar nisso? A cada 10 pessoas, 7 tomam remédio. Aí eu já quero aproveitar e perguntar para você aqui, e você? Toma algum tipo de remédio? Se você toma, você está dentro dessa estatística aí e você pode mudar completamente a sua vida. Desde que eu entrei nesse processo de mudar os meus hábitos, principalmente os meus hábitos alimentares, faz 5 anos que eu não tomo mais nenhum tipo de medicamento, ok? Para não me fazer de mentiroso, agora, por conta da pandemia da Covid, eu acabei contraindo Covid e aí eu senti muita dor muscular, muita não, senti uma dor muscular que me incomodou, já que faz muito tempo que eu não fico doente. Então, essa dor muscular que eu senti me incomodou um pouco, e porque incomodou, então eu tomei um remedinho, um relaxante muscular, apenas por causa das dores do músculo, por causa da Covid. Fora isso, faz 5 anos que eu não tomo nenhum tipo de medicamento. E você? Qual é o medicamento que você está tomando? Será que você está realmente cuidando do seu corpo ou você está se envenenando cada vez mais? Um sexto de todas as pessoas do mundo já está usando algum tipo de medicamento psiquiátrico. 20% das pessoas estão sofrendo com depressão. Por quê, gente? Porque dependendo do que a pessoa come, dependendo de como é o corpo dessa pessoa, ela vai ter ansiedade, ela vai ter depressão, ela vai ser uma pessoa triste, vai ser uma pessoa frustrada. E quanto mais ela come açúcar, carboidrato e gordura, mais doente essa pessoa vai ficar, ok? Mais de 50% da população mundial está sofrendo de diabetes. E aí, isso é muito engraçado, gente, porque normalmente quando o assunto é diabetes, a gente percebe que as pessoas também não têm muita informação sobre esse assunto. É comum eu perguntar assim para as pessoas, você tem diabetes? E a pessoa fala, tenho. E aí eu falo, tipo 1 ou tipo 2? E aí as pessoas falam assim para mim, ó, não, a minha já é tipo 2. No começo, quando ela estava bem leve, assim, que eu não tinha muito sintoma, era tipo 1, mas agora já está tipo 2, tipo assim, as pessoas elas acreditam que tipo 1 é quando está fraquinha e tipo 2 é quando já está mais grave, mas na verdade não é isso, né? A diabetes tipo 1, na verdade, é uma confusão dentro do nosso organismo, né? Uma confusão hormonal, daqui a pouco eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, e essa sim, ela é congênita. A pessoa nasce com algumas deficiências no organismo, então ela já é predisposta a ter diabetes, desde a sua infância, desde o útero, né? Já a diabetes tipo 2, ela é 100% provocada por alimentação errada, alimentação inadequada, e se você mudar os seus hábitos alimentares, você tem 100% de cura. Já imaginou você que é diabético, você que é diabética,
saber que você pode se curar simplesmente mudando os seus hábitos alimentares. E aí, só para você entender, se você pegar 100 pessoas que estão com diabetes, 100 pessoas, apenas 5 delas têm tipo 1, ou seja, é congênita e realmente ela vai precisar de um acompanhamento médico. 95% das pessoas que têm diabetes, estão diabéticas por causa dos hábitos alimentares. Só para você ter uma ideia, eu conheci uma pessoa, não vou aqui citar o nome nem a circunstância, mas eu conheci uma pessoa que ela estava dizendo assim, eu tenho problema com diabetes, mas a minha diabetes ela é bem controlada. Por que é bem controlada? Porque ela toma insulina todos os dias. Só que outro dia eu tive a oportunidade de ver essa pessoa almoçando e ela estava comendo um pedaço de carne cheio de gordura, né? Então, veja só, ela é diabética, toma remédio para controlar a diabetes, mas come açúcar, come gordura, não vai sarar nunca, ok? Eu até brinco, a minha sogra também, ela vive dizendo, eu sou pré-diabética, eu sou pré-diabética. E aí ela não para de comer coisas erradas, né? Daqui a pouco ela não vai mais ser pré-diabética, daqui a pouco ela já é diabética e quando ela descobrir já pode ser tarde demais, tá bom? Então veja só, a diabetes, gente, como eu falei para vocês, principalmente a tipo 1, ela é uma desordem metabólica, ok? Ou ela pode estar acontecendo simplesmente por uma resistência à insulina. Quando ela acontece por resistência à insulina, normalmente ela é do tipo 2. Quando ela é uma desordem metabólica congênita, ela já é do tipo 1, ok? Mas veja só, todos os sintomas que eu mencionei têm algo em comum. Eles são causados ou ficam piores por uma mudança nas ações e nos níveis da insulina, ok? Nós vamos mais para frente falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que você vai gostar muito dessa aula, ok? Então, veja só, no nosso corpo humano, nós temos aí, um adulto, né, uma média de 5 litros de sangue, sendo que nesse volume, o nível ideal de glicose é de 99 miligramas. Por isso que quando você vai pegar lá aquele aparelhinho que mede a insulina, ele tem que estar de 99 para baixo. Por quê? Passou disso, se deu 100, você já é pré-diabético, ok? E aí, se ele passar de 125, você então já é considerado diabético, você já está com problema de diabetes. E aí, você pode perguntar assim, tá, mas como é que eu controlo isso? O que que isso tem a ver com a minha alimentação? Gente, veja só, para que a gente consiga manter um nível de 95 miligramas de açúcar no nosso sangue, ou de glicose no nosso sangue, o máximo permitido de açúcar que a gente deve ingerir em um dia são 5 gramas. Já parou para pensar? Você come 5 gramas de açúcar para uma pessoa adulta que tem 5 litros de sangue no organismo, e aí você consegue manter. O nosso organismo, ele é muito bem preparado e ele tolera até 25 gramas de açúcar por dia. Então, se você consumir 25 gramas de açúcar por dia, por causa da sua queima calórica, por causa da sua queima de energia, o seu corpo ele consegue eliminar 20 gramas, e aí o que fica de glicose no seu sangue não vai passar dessa casa aí de 99 miligramas, que é a medida ideal. Porém, veja só, eu disse que o ideal, o máximo que o nosso corpo tolera é 25 gramas de açúcar por dia. Porém, os brasileiros, segundo a estatística feita pela Organização Mundial da Saúde, consomem 80 gramas de açúcar por dia. Quanto que é o ideal? 25. Quanto que nós comemos? Em média, 80. Repetindo, quanto que é o ideal? 25. Quanto que nós, em média, consumimos? 80. Ou seja, o ideal é consumir no máximo 5 saquinhos desse de açúcar. E o brasileiro consome 16. Aí você vai falar, mas como isso é possível, né? Está aqui um exemplo bem prático para você. A maioria dos pais hoje, ou até mesmo os adultos, né? Mas os pais, eles acabam colocando um pacote de biscoito recheado no lanche das crianças, para as crianças levarem para a escola. Veja que, aumentando ali a imagem,
esse pacote de biscoito que eu peguei como exemplo, não estou fazendo propaganda da marca, mas esse pacote que eu peguei como exemplo, ele tem 140 gramas, ok? O peso total, a quantidade de biscoito nesse pacote são 140 gramas. Mas se você pegar ali a tabela nutricional desse alimento, você vai perceber ali que uma porção de 30 gramas, ou seja, 2 biscoitos, tem 21 gramas de carboidrato. Ou seja, carboidrato, quando entra no sangue, ele se transforma em açúcar. Então, olha só, como que a gente faz a continha? A gente faz assim, ó, pega 21 gramas de carboidrato e divide por 30, que é a porção, para a gente saber, então, em cada grama, quanto que tem de carboidrato. E aí multiplica por 140, que é o peso total do pacote. Então, esse pacote de biscoito, ele tem 98 gramas de açúcar ou carboidrato. Parou para pensar nisso? Parou para pensar que dentro de 140 gramas do alimento como um todo, 98 gramas é só açúcar, né? Não açúcar no seu estado natural, mas o carboidrato vira açúcar, né? A gordura vira açúcar, enfim, tudo vira açúcar. Ó, veja que ele tem gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, então, tudo o que tem nesse alimento vai acabar virando glicose, vai acabar virando açúcar no seu sangue. E nós não temos ideia disso. Ou seja, um pacote desse biscoito, ele representa 19,6 saquinhos de açúcar. Quanto que é o ideal que eu falei no começo? 25. Quanto tem num pacote de biscoito? 19. Aí, o que as pessoas normalmente falam para mim assim? Ó? Elas falam assim, ó, eu não sei por que eu engordo, eu como tão pouco, né? Isso porque eu nem estou falando de calorias ainda, estou falando de açúcar, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aí, tá bom? Espero que você esteja gostando da aula, não vai embora, fica comigo que tem muito mais informação para você. E aproveitando você que chegou agora, não esquece, deixa já o seu like aí, ativa o sininho, se inscreve no meu canal. Estou dando essa pausa e te lembrando que senão você termina o vídeo e acaba se esquecendo e não se inscreve no meu canal, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aí. A grande vilã. Também não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, mas se você parar para pensar, veja só que numa única latinha de Coca-Cola de 350 ml, ela tem aí 7,5 saquinhos de açúcar. Gente, são 35 gramas de açúcar. É um absurdo, um absurdo. Ok? Lembra? O ideal 5. Quanto que ela tem? 7. Então, se você tomar só uma latinha de Coca-Cola, você já ingeriu açúcar suficiente para o dia todo. E aí tem muita gente que fala assim para mim, mas eu não como doce, eu não como fruta, eu não como biscoito, só tomo refrigerante diet, né? E eu como muita fruta. Então, cuidado com a expressão muita fruta. Por quê? A fruta também tem açúcar. Então, se você está com diabetes, principalmente, e você quer reduzir o índice de açúcar no seu organismo, até o tipo da fruta que você vai comer é importante que você escolha. Veja que maçã tem menos açúcar que banana, né? Uva tem muito açúcar. Então, é importante comer fruta? Sim. E vai aí uma dica também, pessoal. Você que está com problema de diabetes, você que está querendo perder peso, não bata a fruta no liquidificador. Não faça suco de laranja, não faça vitamina. Coma a fruta no seu estado natural, porque aí ela conserva a maior quantidade suficiente de fibras e ela demora mais para ser processada no seu organismo e isso ajuda você a perder peso, tá bom? Só uma dica rápida aí, mas depois a gente pode até falar com mais detalhes. E aí, para vocês terem uma ideia, né, nós vamos aí falar bem rapidinho dos tipos de açúcar que estão presentes nos alimentos. Então, nós temos aí a famosa sacarose, né, que é o açúcar da cana-de-açúcar, que todo mundo conhece. Esse tipo de açúcar tem um índice glicêmico elevado, por isso, quando ele é absorvido, ele aumenta rapidamente o açúcar no sangue, além de favorecer o acúmulo de gordura no organismo.
o seu consumo em excesso está associado ao maior risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Você encontra, lógico, esse açúcar na cana-de-açúcar, tá bom? Depois nós temos a frutose. Gente, sempre que vocês estiverem olhando para qualquer tipo de alimento e vocês encontrarem esse finalzinho, ose, né, frutose, lactose, ok? Sacarose, sempre que vocês encontrarem esse ose no final, ele vai estar falando aí da quantidade de açúcar que tem nesses alimentos. Então, sempre que você estiver comendo algum tipo de fruta, a fruta tem frutose, ou seja, é o açúcar da fruta. Também tem frutose nos legumes, nos cereais, no mel, ok? Você vai encontrar, e aí olha só, assim como a sacarose, o seu consumo em excesso também está associado a um aumento do risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Você vai encontrar a frutose em frutas, vegetais, cereais e mel. E aí vem a lactose. Lactose, gente, é o açúcar do leite. Falando de uma forma bem grotesca, assim, né? Aí tem muita gente que fala, mas eu não como nada doce, eu só como queijo, e queijo é salgado. Mas o queijo tem açúcar, é a lactose, né? A gordura do leite, o açúcar do leite, e isso vai se transformar em glicose no seu organismo. A lactose, mais conhecida como açúcar do leite, é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de glicose e uma de galactose. Algumas pessoas possuem intolerância a esse tipo de açúcar, portanto, nessas situações, o seu consumo deve ser diminuído ou eliminado da dieta. Gente, olha só, a minha esposa, eu sou casado com ela, nós estamos juntos, casados aí há um pouco mais de 6 anos, e, na verdade, já vai fazer 7 anos agora, mês que vem. Que coisa, passa muito rápido. E graças a Deus é um casamento maravilhoso, né? Abrindo um parênteses aqui, minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Ela que foi a profissional que me ajudou a emagrecer, tenho muita gratidão por ela. Mas, olha só, nós estamos casados há quase 7 anos, mas dentro desse período, nos 2 primeiros anos de casados, a minha esposa sofria muito, com muitas dores abdominais, dores nas articulações, enxaqueca. Ela tinha uma série... Gente, às vezes, as dores abdominais, prisão de ventre, às vezes flatulência, eram tão graves, tão doloridos, que ela ficava deitada na cama, assim, em posição fetal, e eu tinha que fazer massagem, porque ela sofria demais, e ela não sabia o que era, já tinha passado por vários médicos, já tinha feito vários exames, ela sentia muitas dores e ela não sabia por que ela sentia essas dores. E aí, olha só, nós começamos esse processo de mudança alimentar juntos, e de repente nós começamos, então, gradativamente tirar alimentos que continham glúten. Glúten não tem nada a ver com lactose, eu só estou contando essa história para vocês entenderem mais ou menos o processo. Mas aí ela parou de comer alimentos que continham glúten, e aí nós comíamos pão só nos finais de semana. E aí o que ela começou a perceber? Que durante a semana, quando nós não comíamos glúten, ela não sentia dores, não sentia contrações, não sentia nada. Ela tinha uma saúde muito legal. Chegava no domingo, quando ela comia pão, que a gente dizia assim, domingo é o dia do lixo, digamos assim. Daí comia pão, comia lá uma pizza, e aí na segunda-feira ou à noite ela já estava muito mal, muito mal. Aí ela começou a associar, e ela começou a perceber, então, que o glúten fazia mal. Ela era intolerante ao glúten. Só que ela tirou o glúten, mas não tirou a lactose. E aí ela percebeu que ela ainda estava sentindo alguns sintomas, e aí como ela já estava estudando a respeito, ela começou a pesquisar, então, e ela viu que ela também era intolerante à lactose. E aí ela tirou a lactose, acabaram todos os problemas dela. Ela não tem mais problemas de dores abdominais, de contrações, porque ela eliminou da vida a lactose e o glúten. E aí, vê só, em contrapartida,
por eu ser casado com ela e entrar nos mesmos hábitos alimentares, eu também acabei tirando a lactose da minha vida, não por necessidade ou por intolerância, mas para compartilhar realmente com ela. E quando eu tinha oportunidade, eu acabava, então, tomando um leite, mesmo leite em pó, com lactose, comendo queijo com lactose. E aí, o que eu comecei a perceber? Que quando eu comia alimento com lactose, eu também sentia alguns sintomas, e principalmente flatulência, provocado pela lactose. E aí, minha esposa começou até a comentar comigo: você percebe que quando você consome lactose, o seu corpo reage de uma forma estranha? Por quê? Como eu entrei num processo de desintoxicação, o meu corpo ele começou a ficar saudável. E daí, quando eu colocava veneno dentro dele, ele reagia tentando expulsar isso. Então, muitas vezes você pode estar aí passando também pelos mesmos problemas, com dores abdominais, com contrações, com dores nas articulações, enxaqueca, e tudo isso pode ser sintomas aí do glúten, da lactose ou até mesmo do excesso de açúcar, tá bom? Hashtag fica a dica. Bom, aí tem também o amido. O amido, ele também, uma vez ingerido, ele se transforma em açúcar e em glicose no seu sangue. Ele é um carboidrato complexo que é digerido mais lentamente no organismo, mas que produz glicose como qualquer outro açúcar. Então, o seu produto final no organismo é virar glicose. Esse tipo de alimento deve ser ingerido em proporções adequadas na dieta, evitando o consumo em excesso. Lembrando, gente, que quando ele menciona dieta aqui, não está falando daquela dieta que você faz para emagrecer. É na sua dieta alimentar cotidiana, no seu dia a dia, ok? É um tipo de alimento que deve ser ingerido em proporções adequadas. Não se pode comer muito, ok? Você vai encontrar o amido no arroz, na batata, no macarrão, no feijão, nas ervilhas, no milho, na farinha e na famosa maisena, né? Que na verdade maisena é uma marca, mas é o amido de milho aí, tá bom, gente? E o mel? O mel, ele praticamente é um dos adoçantes mais recomendados pelos médicos. Ele é 100% natural, ele é muito saudável, porém, em excesso também faz mal, porque ele também vira glicose dentro do nosso organismo. Ele é um produto natural, mas o seu consumo deve ser limitado, até porque comer muito mel engorda. E se você está querendo eliminar peso, elimine ou reduza o máximo possível. O mel proporciona diversos benefícios para a saúde, pois ele é rico em vitaminas e minerais que ajudam a aumentar as defesas do organismo. Tá bom, gente? Agora, cuidado com o xarope de milho. Ao contrário do mel, o xarope de milho é um veneno. Ele é praticamente açúcar concentrado. O xarope de milho é uma solução concentrada de açúcar que é utilizada para adoçar diversos produtos industrializados, né? Tem no mercado, normalmente a gente encontra aqueles vidros assim, né, escrito mel, né, que é o caro, né? Conhece aquela marca caro? Não é mel aquilo ali é xarope de milho, veneno, açúcar altamente concentrado, que quando entra no organismo é uma bomba calórica. Veja que ele coloca aí, ó, o consumo de produtos industrializados que contenham esse xarope pode resultar em algumas doenças, como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. Okay? Então, você encontra muito isso nos refrigerantes e principalmente nos sucos industrializados. Tem muita gente que compra aquelas caixinhas de suco e acha que está abafando, acha que está arrebentando. Eu só como alimento saudável, eu só tomo suco natural. Cuidado, o suco natural de caixinha pode ser adoçado aí com xarope de milho e você está se envenenando sem saber, tá bom? E aí tem a dextrina, ou a maltodextrina, está presente em pequenas porções e nos produtos industrializados, sendo muito utilizada como espessante ou para aumentar o volume do alimento. Além disso, a maltodextrina tem um elevado índice glicêmico, não sendo, portanto, recomendada para diabéticos ou pessoas com problemas de insulina. Onde que você vai encontrar a maltodextrina? Você vai encontrar nos leites infantis, nos suplementos nutricionais, na fabricação dos hambúrgueres,
nas barras de cereais e em outros alimentos industrializados. Então, cuidado, cuidado. Por isso que nós sempre, sempre, sempre repetimos a segunda frase: descasque mais e desembrulhe menos, desembale menos. Produtos industrializados não é uma boa dica para quem está querendo perder peso, ok? Falando então um pouquinho da resistência insulínica ou da resistência à insulina, que é o que normalmente provoca diabetes no nosso organismo, eu preparei com muito carinho essa apresentaçãozinha para vocês, deu bastante trabalho para fazer, mas foi uma forma lúdica que eu encontrei de mostrar para a pessoa totalmente leiga, embora não seja também médico, não seja nenhum especialista, mas essa apresentação, ela vai mostrar para vocês aí como que funciona esse processo no nosso organismo. Então vamos lá, imagine vocês que isso é a nossa célula, ok? O nosso corpo, ele é totalmente formado por células. As nossas células, elas precisam do que para sobreviver? Para nos dar vida, para nos manter vivos. Precisa de energia. E de onde vem essa energia, né? Ela vem da glicose, do açúcar, ok? E nós temos o pâncreas, que tem a responsabilidade de produzir a insulina. E os açúcares e carboidratos que a gente ingere é o que vai se transformar em glicose e que vai produzir essa energia. Então, olha só, eu tenho a célula, ok? Que é a composição do nosso corpo, da nossa vida. Nós temos ali no nosso organismo o pâncreas, que tem como finalidade produzir a insulina, e nós temos então a energia que entra no nosso corpo, que é a glicose, que é produzida pelos açúcares e carboidratos que a gente consome. Então, o que acontece? Nossa célula está vazia, está sem energia nenhuma. Ela precisa de energia. Então, o pâncreas produz um hormônio chamado insulina. Eu gosto de brincar e dizer que a insulina é como se fossem soldadinhos, né? Então, o que a insulina faz? Ela pega a glicose que entrou no nosso organismo e leva para dentro da célula para que a gente tenha energia. Então, esse processo é um processo natural que acontece no nosso organismo praticamente o tempo todo. O tempo todo. Esteja você dormindo ou acordado, desmaiado, não importa. Para você piscar, respirar, falar, tudo que a gente faz. Nossa célula está consumindo energia. Energia essa que é produzida pela glicose, que é levada para dentro da célula. Mas o que acontece? Se os seus hábitos alimentares forem hábitos onde a sua ingestão de açúcares e carboidrato é muito alta, o que acontece então? Você vai ter no seu organismo um excesso de glicose. Tudo isso de amarelinho que você está vendo aí é glicose. E aí o pâncreas, ele começa a trabalhar então desesperadamente para produzir um número maior de insulina para tentar levar para dentro da nossa célula, para nos dar energia. Só que o que vai acontecer? A célula está abarrotada de glicose, está cheia de glicose. Então, dentro do nosso organismo, começa a acontecer um fenômeno chamado resistência à insulina. Ou seja, a célula diz assim para a glicose: chega, eu não aguento mais, não cabe mais glicose aqui, eu já tenho energia demais. E aí, então, os soldadinhos, chamados de insulina, fica lá com a glicose na mão e andando que nem barata tonta, perdido. E agora, o que eu vou fazer? Onde eu vou colocar isso? Eu preciso colocar isso em algum lugar. E aí, então, falando de uma forma bem lúdica, tá? De repente, pode ser que tenha algum médico, algum especialista assistindo isso daqui e pode até criticar, mas eu estou falando para leigos, para pessoas que não entendem nada. Então, a insulina está lá, com aquele monte de glicose na mão, a célula está cheia de energia, não tem onde colocar, o que a insulina faz? Eu preciso me livrar disso. Então, a insulina começa agora a pegar a glicose e colocar em algum cantinho do nosso corpo, geralmente esse cantinho é no bumbum, é na barriga, que vai virar o quê? Gordura. E aí é que começa o seu processo de engorda. Energia demais no organismo, a glicose é transformada em gordura e naturalmente você começa a ganhar peso, tá bom? Então veja só, para quem tem diabetes tipo 1, quais são os sintomas que ela vai sentir no organismo? Ela vai sentir sede o tempo todo, sede em excesso,
ela sente sede, consome líquido, mas ela vai urinar frequentemente, vai sentir cansaço, fraqueza. Mas quem tem diabetes tipo 1 normalmente perde peso sem razão. É mais comum, inclusive, aparecer em crianças e adolescentes, ok? Já o diabetes tipo 2, ele vai provocar visão turva, vai dar na pessoa uma fome exagerada, formigamento nos pés, e ao contrário do diabetes tipo 1, você vai ter ganho de peso. Então, por isso que é muito comum você ouvir um obeso dizendo que tem diabetes. Por quê? É por causa da ingestão excessiva de açúcares no seu organismo que ele adquiriu o diabetes. E aí, raramente, você vai ver alguém dizendo assim, ó, eu sou tão magrinho e tenho diabetes. Pode analisar que normalmente essa pessoa é tipo 1, mas tipo 2 está acima do peso, comeu açúcar demais e acabou, então, adquirindo aí diabetes. Qual que é a consequência disso? Infecções frequentes e dificuldade de cicatrização. E por quê, gente? Porque o corpo está inflamado. Excesso de açúcar no corpo, no organismo, inflama o nosso corpo, ok? Pessoal, uma pesquisa realizada em 2019 disse que o Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo. São 12,5 milhões de pessoas, o que equivale a 7% dos brasileiros. Tem muita gente doente no Brasil e nós precisamos fazer alguma coisa para mudar disso. Em primeiro lugar está a China, depois vem a Índia, depois tem os Estados Unidos, mas o Brasil está aí com 12,5 milhões de brasileiros com diabetes. E aí você fica se perguntando, e aí, será que eu estou doente? Será que eu estou com diabetes? Então, veja só, se você sente que tem mais gordura em torno do seu abdômen, mais do que você consideraria saudável, se você está começando a sentir dificuldade para apertar ou fechar as suas roupas, está aumentando o peso, sente dores incômodas, né, sem nenhum motivo aparente, está tendo problema de hipertensão, se você sente cansaço, falta de energia, sonolência, falta de concentração constantemente, alguns pontos do seu corpo estão ficando com a pele escura, né, no pescoço, nas axilas, nas dobras aqui do cotovelo, começou a escurecer sua pele, ou começou a aparecer algumas pintas salientes na pele, ou se você também percebeu que o seu diagnóstico de diabetes está lá acima de 95, ou algum membro da sua família tem histórico, pode ter certeza, você é um forte candidato a estar com diabetes, tá bom? Agora, falando em diabetes, falando em doenças, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aí. Vê só, eu sou evangélico. Aliás, eu sou pastor evangélico. Mas o que eu tenho percebido, né, muitas vezes eu sou convidado para dar palestras em igrejas. Aliás, se tiver aqui algum pastor assistindo essa palestra, né, se estiver assistindo essa gravação e quiser me convidar para a sua igreja, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link. Esse link ele vai direto para o meu WhatsApp. Basta clicar nesse link que você vai entrar em contato comigo e eu posso ir dar essa palestra. Não só na igreja, mas na escola, na sua empresa, em qualquer lugar que você tenha interesse em que eu vá lá palestrar sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre obesidade, eu vou com o maior carinho, com o maior prazer. E não cobro nada por isso, tá? Não tem custo, eu dou essa palestra de graça. Basta clicar na descrição do vídeo, num link, você vai ser direcionado para o meu Zap, entre em contato comigo e eu vou na sua igreja, ou na sua empresa, ou na sua casa dar essa palestra, porque, como eu disse, a minha missão é ajudar você a emagrecer, é ajudar você a ter saúde. Mas, pegando essa imagem, veja só, essa imagem ela está representando a figura de um pastor com uma Bíblia embaixo do braço, gordo pra caramba, obeso pra caramba, e criticando, né, o indivíduo que está fumando, e ele diz assim, ó, você vai acabar ficando doente fumando desse jeito. Quando, na verdade, ele não sabe, talvez por ignorância, ele está mais doente do que a pessoa que está fumando, ok? Infelizmente, como eu disse para vocês, eu frequento muitas igrejas evangélicas, eu dou palestras e dou treinamentos, e é comum eu ver um número muito, muito, muito grande de obesos
dentro das igrejas evangélicas. Então, abrindo aqui um parênteses, eu não quero falar de religião, eu respeito a sua fé, eu respeito a sua religião, mas principalmente para você que é evangélico, eu tenho a obrigação de te lembrar que o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Então, veja só como é que você está cuidando do seu corpo, como é que você está cuidando do templo do Espírito Santo. Esse corpo não é teu, ele não te pertence. Esse corpo, ele pertence a Deus e você precisa cuidar bem dele. Isso para você que é cristão, para você que é evangélico. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Você tem uma vida, você tem uma saúde e precisa cuidar bem do teu corpo, tá bom? Seguindo aqui, então, olha só, gente. Perceba que essa imagem ela é bastante forte, porque ela mostra ali uma pessoa que está aprisionada no vício do álcool, inclusive ela está segurando um cigarro. Do outro lado eu tenho uma imagem de uma pessoa que está com uma montanha de cigarros. Depois eu tenho ali uma imagem representando ali o uso de cocaína. E aí eu tenho uma pessoa obesa comendo exageradamente. E a seguinte pergunta: o que é pior? Gente, quando eu faço essa pergunta, 90 a 95% das pessoas dizem, claro que de tudo aí o pior é a cocaína. Algumas pessoas falam do álcool, outras pessoas falam do cigarro, mas menos de 5% fala que a comida é um problema sério. Mas se você parar para analisar, isso cientificamente comprovado. É mais fácil você resgatar uma pessoa viciada em cocaína do que você resgatar uma pessoa viciada em açúcar. O açúcar vicia mais do que cocaína, e isso foi cientificamente comprovado. Principais doenças causadas pelo cigarro, só para você ter uma ideia: câncer do pulmão, câncer de boca, de laringe, de estômago e etc. Impotência sexual, bronquite, trombose vascular, leucemia, infarto do miocárdio, enfisema pulmonar, redução da capacidade do aprendizado e memorização, etc. Agora, olha os males causados pela má alimentação: pressão alta, diabetes, doenças do coração, colesterol elevado, câncer, pedras na vesícula, infertilidade, dor lombar, infecções da pele, úlceras, redução da capacidade de aprendizado e de memorização, problema de Alzheimer, demência, estresse, etc. Uma das causas de Alzheimer cientificamente comprovada é o excesso de açúcar. Aliás, o Dr. Laí Ribeiro, uma vez assistindo um de seus vídeos, ele fala que existe uma nova doença chamada diabesidade, que é a diabetes associada à obesidade. E nesse vídeo ele fala também que a ciência, os médicos, eles estão começando a dizer que agora existe também a diabetes do cérebro. Então, olha só, nós temos a diabetes do nosso organismo e agora tem diabetes do cérebro. Por quê? Tanto carboidrato e açúcar que as pessoas estão ingerindo, que está colocando excesso de açúcar no cérebro, e isso está levando as pessoas a sofrerem de Alzheimer e demência. Então, cuidado com o que você come, tá bom? Comida causa dependência química, assim como qualquer outra O droga. açúcar é a droga que mais vicia no mundo. Sim, essa afirmação está correta, porque além de pesquisas mostrarem que essa comida vicia tanto quanto cocaína, ela está presente em todas as casas. E apenas reduzir a quantidade de açúcar que você coloca no seu cafezinho não adianta nada. O pãozinho, o macarrão, a pizza, o queridinho do mel e até frutas muito doces liberam açúcar na sua corrente sanguínea, que causam uma série de doenças relacionadas à resistência à insulina, ou chamada hoje de síndrome metabólica, seja diabetes, doença cardiovascular, gordura no fígado e por aí vai. Mas por que essa droga vicia? O açúcar libera neurotransmissores como a serotonina em grande quantidade, que dá a sensação de prazer.
além de liberar a adrenalina e também a insulina, que promove aquela sensação de energia. E é por isso que você se sente tão satisfeito quando consome qualquer um desses alimentos. Mas preste muita atenção, há muitos alimentos que precisamos ingerir, porque não temos estoque de alguns nutrientes no nosso organismo de forma natural, biológica e fisiológica. Não se engane se lhe disserem que você precisa comer açúcar e carboidratos para o seu corpo funcionar bem. Não existe açúcar essencial, como são chamados os nutrientes que nosso organismo não produz. O nosso fígado é capaz de fabricar toda a glicose que o nosso corpo precisa, a partir de gordura e proteínas. Fuja de todo tipo de açúcar, porque essa droga é uma cilada. Ok, pessoal? Vê só, então, esse vídeo eu encontrei no YouTube. Eu posso até depois deixar o link também aqui na descrição, não tem problema nenhum. Mas eu fiz questão de colocar aqui nessa gravação para que você possa entender. Eu não sou médico, eu não sou especialista, mas há profissionais médicos que afirmam categoricamente: açúcar é uma droga, vicia e mata. Então, cuidado com isso, tá bom? Bom, gente, nós estamos chegando aqui no final dessa live. E como eu disse para vocês, eu sou evangélico, eu acredito muito na Bíblia, eu acredito muito em Deus, e eu quero então terminar deixando para vocês aqui 2 versículos da Bíblia, para que vocês possam então parar e meditar. Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz assim: as obras da carne são inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então não basta ser crente, não basta ir para a igreja, não basta andar com uma Bíblia embaixo do braço. Se você não obedecer a palavra de Deus, você não herdará o reino de Deus. Glutonaria é pecado. Então você, crente, que vive criticando quem bebe, quem fuma, quem usa droga, você que vive criticando o homossexualismo, você que vive criticando a prostituição, o adultério, mas é um glutão, cuidado, você está pecando tanto quanto essas outras pessoas. É difícil de ouvir? É, mas eu fui chamado para falar para você o que muitos pastores não têm coragem de falar. Glutonaria é pecado. Tem muita gente em pecado dentro da igreja, apontando o dedo e criticando os outros, mas não se atentam para esse pecado, ok? Enquanto que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É saber dizer não. É parar de comer feito um glutão. Comer apenas o necessário para o teu corpo. Então, aplique o domínio próprio. Pare de ser glutão, que já é um passo gigantesco para o seu processo de emagrecimento. Tá bom, pessoal? Estamos, então, ficando por aqui. Por hoje é só. Eu agradeço de coração pela sua audiência. Te agradeço porque você ficou comigo até agora. Nós temos muitos conteúdos para continuar passando. Na próxima sexta-feira, eu vou estar gravando mais um material como esse para passar para você. Então, repito, deixa o seu like, se inscreve, né, ativa o sininho para receber mais notificações. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, tem muito material, tem muito conteúdo lá. E eu repito, se você quiser me convidar para dar uma palestra na tua igreja, mas olha só, eu vou lá para falar a verdade, hein? Eu vou lá para falar o que diz na palavra de Deus. Temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Quer uma palestra na tua escola, na tua empresa, onde você quiser. Eu não cobro nada, eu vou lá de graça e vou lá com o maior prazer, porque minha missão é ajudar você a cuidar de você, ok? Minha missão é conduzir o mundo a uma vida leve. Então vem comigo, o rumo a uma vida leve. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima.